Meu irmão, minha irmã, você já ouviu falar do tema teologia sistemática? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Sobre essa matéria teológica? Tem noção sobre o que seria ou o que é a teologia sistemática? Esse vídeo de hoje tem um propósito: trazer a explanação, sanar as suas principais dúvidas sobre esta matéria tão importante. De todo o curso teológico, de qualquer instituto, trabalha com esta matéria chamada teologia sistemática. A paz do Senhor Jesus, eu sou o seu amigo, seu irmão em Cristo, o presbítero Pedro Henrique, e esse vídeo tem um propósito e você precisa acompanhar esse vídeo até o final para que você entenda o verdadeiro propósito deste vídeo de hoje, que é trazer a explanação sobre uma das mais importantes matérias de um curso teológico, que é teologia sistemática. O propósito de se estudar essa matéria é estudar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Meu irmão, minha irmã, eu já lhe convido a você deixar o seu comentário. Se você porventura tiver alguma dúvida a princípio sobre esse tema, essa matéria, pode ficar à vontade, deixar o seu comentário nesse vídeo, que eu estarei respondendo a todos pela instrução da palavra de Deus. Eu quero lhe pedir também para você já curtir esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder, para que você possa estar nos ajudando a propagar o ensino da palavra de Deus a todos aqueles que necessitam e estão desejosos em conhecer mais da palavra de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe e vamos para o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Queridos, teologia sistemática traz um estudo das doutrinas fundamentais da fé cristã. A palavra fundamental ela é muito bem utilizada para este assunto, pois ela traz um propósito de ser fundamental ou de necessidade. Quando falamos do termo fundamental, falamos de algo que é essencial, falamos de algo que é de suma importância. E dentro do nosso material que nós trabalhamos com o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, em sua grade curricular do curso nível médio de teologia, que a princípio eu também quero te fazer um convite, você que gostaria de aprender mais a palavra de Deus e se ingressar conosco neste instituto que há aproximadamente 75 anos tem instruído e formado discípulos para a seara do Mestre. Entre em contato conosco, você vai estar acompanhando aqui embaixo desse vídeo o meu contato e também na descrição aqui do vídeo vou deixar o meu contato para que você entre em contato comigo e faça parte desse curso de teologia que tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Meus irmãos, teologia sistemática, no nosso material didático que nós trabalhamos, que você vai acompanhar também um relance do nosso livro, traz 9 doutrinas, o estudo, a explicação de 9 doutrinas que elas são fundamentais para a fé cristã. Não é válida somente para obreiros, ministros, não, para todo crente em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que muitos perecem por não conhecer aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para a fé cristã. Nesse livro, nessa matéria, como eu disse para vocês, pelo menos no instituto a qual nós trabalhamos, no instituto a qual nós lecionamos, nós vamos estar explanando, trazendo um estudo de 9 principais doutrinas que são fundamentais para a fé cristã. A primeira doutrina é a doutrina da Bíblia, o conhecimento, o estudo da Bíblia, denominado como bibliologia. Nessa doutrina, nós aprenderemos a composição da Bíblia, nós aprenderemos sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada. Então alguns podem até dizer para você, e talvez falam para mim, que a Bíblia foi escrita por homens,
como eu devo acreditar na Bíblia? O porquê de acreditar nos escritos da Bíblia? Sendo que foi escrita por homens, sim, aproximadamente 40 homens, 40 escritores escreveram os diversos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Mas, porém, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata que toda, não é parte, a Bíblia, ela não é uma parte, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia nos traz essa menção que toda a Escritura é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, sim, mas estes homens receberam inspiração divina para escrever os livros, os pergaminhos, os rolos sagrados que compõem a Bíblia Sagrada. E muito mais conhecimento e informação sobre a Bíblia iremos aprender na matéria Teologia Sistemática. Iremos aprender a respeito da primeira doutrina, que é a doutrina da Bíblia, bibliologia, o estudo da Bíblia. Seguindo, nós temos a segunda doutrina. A segunda doutrina que estudaremos na matéria Teologia Sistemática é a teontologia, ou a doutrina de Deus, o estudo de Deus. Bem verdade é que não tem como nós chegarmos no conhecimento pleno, de tamanha é a imensidão de Deus. Mas, porém, aprenderemos coisas muito importantes que Deus deixou de ser revelado através da sua palavra, como seus atributos compartilháveis, seus atributos incompartilháveis ou comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis de Deus são aqueles que Deus compartilhou com a sua criatura, com o ser humano. Os atributos incompartilháveis ou incomunicáveis são aqueles que Deus é somente a Deus, pertence somente a Deus e ninguém mais tem. Como exemplo, a eternidade, a onisciência, a onipresença. Estes atributos fazem parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós temos um exemplo, ou alguns exemplos que eu posso lhe dar aqui, só para que os irmãos tenham uma noção. São os atributos comunicáveis como amor, como justiça, como santidade, como bondade. Esses são os atributos de Deus que Deus compartilhou conosco. E estudaremos também, dentro da teontologia, da doutrina de Deus, estudaremos sobre a doutrina da Trindade. Falaremos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. 3 personalidades em um só Deus. Falando sobre a doutrina de Deus, a teontologia, eu vou deixar um texto para vocês, porque, como eu disse, é impossível nós termos a dimensão de Deus. Deus é imensurável. Não há como conhecer Ele de uma forma totalmente da sua essência, a não ser aquilo que a Bíblia nos revela. E Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículo 16, está escrito assim, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível. Observe essa expressão de Paulo, na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Observe que Paulo usou o termo para revelar algo sobre Deus, como o termo luz inacessível. Diante da luz, por mais que a luz ilumina, por mais que a luz clareia, mas diante da luz, não tem como observarmos forma, não tem como observarmos formas e maneiras. Assim, Deus deixou ser revelado pela sua palavra. A Bíblia nos revela que ninguém viu a Deus sem que não padecesse, que não morresse. Porém, a Bíblia diz, falando sobre a dimensão de Deus, o escritor, que é Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, vai usar o termo luz inacessível. Diante da luz que ilumina e clareia,
Mas eu quero lhe dizer, é só você ter uma pequena experiência. Pega ali uma luz incandescente e olha fixamente para ela, ou olhe bem de perto. Sua visão vai ocorrer vai ficar como se fosse de uma forma esbranquecida, né? Vai ficar com algumas falhas, você vai ficar com a visão turva ou algo semelhante. Por quê? A luz provoca isso. Então, qual que é a forma mais fácil, a princípio, pela Bíblia, de nós entendermos sobre a essência de Deus? O Paulo escreve, luz inacessível. Diante da luz, não tem como nós identificarmos forma, identificarmos maneiras e jeito. Deus decidiu se revelar assim, mas graças a Deus, porque há uma promessa bíblica que um dia, quando nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, nós veremos ao Senhor, a Deus assim como Ele é. Hoje não nos foi revelado pela sua palavra na sua essência total, mas um dia, querido irmão, querida irmã que me assiste aqui, um dia encontraremos com o Senhor e veremos Ele assim como o é. Terceira doutrina que estudaremos no livro Teologia Sistemática, a doutrina de Cristo, ou a Cristologia, né? Que é o estudo de Cristo. Eu acabei de dizer para vocês que a imensidão de Deus, a dimensão de Deus, né, é imensurável. Não tem como medir, não tem como conhecer em toda a sua essência, de tão grande, poderoso que é, e por também Deus não ter sido fruto de criação. Deus não é fruto de criação nenhuma. Deus é Deus, de eternidade a eternidade és Deus. Salmo 90, verso 2. Então, Deus é eterno. Deus não é fruto de uma criação. Deus Deus é, como diz a Bíblia. Mas, porém, meus irmãos, Deus decidiu se revelar a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Se você está procurando e você está pensando, mas qual que é a revelação que eu tenho mais completa de Deus? Ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a segunda personalidade da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E no livro Teologia Sistemática, nessa matéria, nós vamos aprender tudo sobre a vida de Jesus, né? E principalmente sobre um assunto muito importante, as duas naturezas de Cristo, enquanto Cristo vem cumprir o seu ministério na terra, as duas naturezas de Cristo. Alguns dizem, Jesus Cristo veio à terra 50% homem, 50% Deus, parcialmente como homem, ora como Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, ele veio à terra 100% homem, 100% Deus, na sua natureza completa, total, divina e humana. João, capítulo de número 1. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. No princípio, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses, capítulo 2. Despiu de toda a sua glória, tomando a forma humana, a forma de homem, fazendo-se como servo, despiu, não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma humana, forma de homem. Então, esses textos vai nos mostrar que Jesus veio em sua natureza total divina, como Deus, veio como Deus, habitou no meio dos homens e também veio integralmente na sua natureza humana, na sua natureza como homem. Claro que esse vídeo é breve e não teremos tempo para discorrermos aqui, mas eu já quero dizer para você, querido irmão, querida irmã que me assiste, querido amigo, companheiro, você que está assistindo esse vídeo, se você entrar no meu canal, você vai achar lá um vídeo que traz o título Cristologia. É um vídeo que eu dou detalhes maiores sobre a natureza de Jesus, e se ficou alguma dúvida, algo que você quer conhecer melhor, acesse o meu canal,
acesse esse vídeo, Cristologia. Você verá que é um vídeo específico eu tratando sobre a doutrina de Cristo, a natureza humana de Cristo, a natureza divina de Cristo. E se você assistindo os vídeos e tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário em um dos vídeos, que eu estarei, se possível, até entrando em contato com você e também trazendo a explanação das suas dúvidas. A quarta doutrina que nós estaremos estudando no livro Teologia Sistemática, que traz para nós o estudo dos anjos, a doutrina dos anjos, angelologia. Estudaremos com ênfase no que a Bíblia nos diz a respeito da criação, formação dos anjos, função dos anjos. E aí nós temos Hebreus, capítulo de número 1, que está escrito que os anjos são espíritos ministradores de Deus, que trabalham, que operam em prol dos santos. A Bíblia nos diz sobre todas essas informações. Estudaremos também a respeito da hierarquia dos anjos, né? Os anjos de Deus, como os serafins, querubins, todas as classes de anjos que a Bíblia nos informa. A Bíblia nos diz que 2 anjos são denominados com nomes, e a Bíblia nos diz que é o anjo Gabriel e o anjo Miguel. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro. O anjo Miguel era o arcanjo de guerra. A Bíblia não fala mais de outros nomes, que alguns falam por aí, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas a Bíblia nos fala somente de 2 anjos que traz a revelação dos seus nomes. Não que os outros anjos não tenham nomes. Sim, podem ter nomes, mas porém a Bíblia não nos revela. Não há revelação bíblica de nomes de outros anjos a não ser Miguel e Gabriel. A Bíblia nos diz que há miríades e miríades, há um grande exército nos céus de anjos que são os espíritos ministradores de Deus e que trabalham em prol dos servos de Deus. Nós estudaremos com mais detalhe. Esse vídeo é apenas uma síntese, tem um propósito de apenas deixar aqui algo esclarecido para você sobre o conteúdo que iremos aprender, iremos estudar no livro Teologia Sistemática, nessa matéria muito importante e fundamental, essencial de qualquer curso de teologia. Queridos, a quinta doutrina que nós iremos estudar é a doutrina do homem. Iremos estudar no livro Teologia Sistemática a doutrina do homem, como o homem foi formado, como é a formação do homem, qual é o propósito para que o homem foi criado, foi formado. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Formando o homem do pó da terra, saiu de Deus o fôlego de vida das narinas de Deus e entrou no homem. E a partir do momento que esse espírito, esse fôlego de vida vai entrar no homem, o homem se tornou alma vivente. Então, o homem não é fruto, talvez, da teoria do evolucionismo. Não, de forma alguma. O homem é da teoria e é formado da teoria do criacionismo. Deus criou o homem, e é a Bíblia que nos diz isso, não é eu que estou dizendo, ou talvez algum mestre, algum teólogo que seja, mas é a Bíblia. Falamos isso através da inspiração e da revelação da Bíblia. Deus criou o homem do pó da terra, do barro da terra, e formando o homem, dando forma ao homem, entrou no homem o fôlego de vida, o espírito, e tornou-se o homem alma vivente. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez seja a sua dúvida, talvez você tenha dúvida sobre isso. O que é esta imagem e semelhança de Deus? O homem foi feito igual, como uma cópia, como um reflexo, como uma imagem e semelhança formal, de forma
de tamanho de Deus? De forma alguma. Essa imagem e semelhança é uma palavra do hebraico que nós usamos muito, que é imago Dei, ou que vai dar alusão à imagem de Deus. Essa imagem de Deus, essa imago Dei, é, na verdade, os atributos que foram depositados de Deus no homem, também o homem que foi formado, a imagem e semelhança de Deus, em atributos, personalidade, caráter, comportamento, índole, né? Toda essa questão aí está referente à imagem e semelhança de Deus. Como eu disse a vocês, o apóstolo Paulo vai falar sobre Deus dizendo luz inacessível. É algo que não tem como medir, que não tem forma, que não tem. E outra, porque Deus não é fruto de criação. Então, Deus não tem nenhuma forma, porque não é fruto de uma criação na sua essência. Na sua essência. Então, não podemos dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus como imagem física, de forma alguma, porque não há revelação nenhuma, não há comprovações nenhuma de como seria a forma de Deus, né? Como seria a forma estrutural ou física que seja de Deus. Porém, alguém deve estar se perguntando, mas quando a Bíblia diz, né, as mãos do Senhor, o ouvido de Deus, os olhos de Deus, né? O profeta Isaías escreve, ele faz do globo terrestre descanso dos seus pés. Essa parte, todas as vezes que essas menções, nós denominamos como revelação antropomórfica de Deus. É Deus se revelando ao homem em algumas formas humanas, mas não que seja 100% literal ou integral desta maneira. Porque não tem como nós medirmos. O próprio profeta Isaías diz, ele vai trazer uma revelação sobre Deus, mas o propósito de Isaías não é trazer uma especificação da forma de Deus, mas refletir e faz alusão à grandeza de Deus, à dimensão de Deus, que é imensurável, não tem como medir, não tem como darmos uma proporção. E isto relacionado a Deus se revelando a nós em uma revelação antropomórfica, para que nós possamos entender sua forma de agir, sua intervenção, para que nós possamos entender a sua revelação. Ele decidiu se revelar a nós pela forma de uma maneira antropomórfica, que é se revelando em formas do corpo humano, se revelando de forma do corpo físico, mas não que seja literal. Só lembrando a você, e isto você vai aprender mais no curso de teologia, qualquer curso de teologia de qualquer instituto que você se ingressar, você vai aprender isso. A Bíblia, ela foi escrita no mínimo em 3 tipos de linguagem: literária, figurativa e alegórica. Nem tudo na Bíblia, sendo integralmente a palavra de Deus, é literal. Nem tudo é figurativo e nem tudo é alegórico, é parcial. Parte dos textos é literal, parte dos textos é alegórico, parte dos textos é figurativo. Quando entramos na revelação de Deus, se relacionando de uma forma humana, estamos tendo ali conteúdo de escrita figurativa e alegórica, mas que seu sentido não perde a sua veracidade, a sua autenticidade. Queridos, estudaremos muito mais informações e detalhes sobre a doutrina do homem. Eu quero já aqui de antemão, eu sei que talvez possa haver dúvidas sobre a sua vida, você que está nos assistindo, eu sei que tem alunos do nosso curso nos assistindo aqui nesse vídeo, mas eu também reconheço que talvez tenham pessoas que não fazem parte desse curso de teologia, não fazem parte do nosso curso e que talvez estejam com alguma dúvida. Eu vou deixar aqui o meu contato na descrição do vídeo e agora aqui passando nesse vídeo o meu contato para que você entre em contato comigo para talvez esclarecer a sua dúvida e também se tornar um aluno do curso de teologia e aprender muito mais daquilo que é só uma síntese daquilo que nós estamos explainando para você
nesse vídeo. Sexta doutrina que estudaremos no livro Teologia Sistemática. Estudaremos a doutrina do pecado. O homem foi formado e no mundo o pecado entrou através do homem. Bem verdade é que a origem, o local de origem do pecado não é a terra, mas é o céu, através da ganância, através do ego, através da ganância e do ego do querubim ungido, né? Do anjo de luz que estava no céu, responsável por toda a adoração, por toda a glória. Pisava-se em pedras afogueadas, como diz as referências bíblicas, né? O contexto ali é rei de Tiro, mas na verdade ali é uma aplicação e é um texto de revelação sobre aquilo que aconteceu talvez até antes da criação, talvez não, obviamente aconteceu antes da criação, que é sobre a alusão sobre a queda, né, de Lúcifer, que na verdade só um simples comentário, a expressão e o nome Lúcifer não contém na Bíblia. Esse nome foi colocado pela Igreja Católica, foi criado e colocado no meio dos crentes, podemos assim dizer, dos cristãos, né? Melhor dizendo, dos cristãos, pela Igreja Católica. Então, mas só para que você possa me entender, e vou trazer mais explanações no curso de teologia. Isso aqui é um vídeo somente de uma síntese, de um resumo, de algo bem básico para você ter noção do que é estudado em um curso de teologia e especialmente nessa matéria tão importante que é teologia sistemática. Então estudaremos sobre a doutrina do pecado, como o pecado se originou, né? O que houve no céu através da ganância, né? Do ego, do querubim ungido, né? Do anjo de luz, a qual, junto com a terça parte dos anjos, se rebelou contra Deus e foi tirado do céu e lançado sobre a terra. Ora, e através disso, então agora Satanás vai possuir a serpente ali no Éden e vai tentar Adão e Eva, e eles vão ceder à tentação. E agora o pecado vai entrar na terra, no mundo, através de Adão e Eva. Quais são as consequências do pecado? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Com o pecado veio a morte e muitas outras consequências do pecado que estudaremos também com mais detalhes no curso de teologia. Bom, o pecado entrou no mundo. Se o pecado entrou, agora precisa entrar o oposto do pecado, que é o bom, que é a bênção, que é a salvação. Com isso, nós vamos estar estudando a sétima doutrina do livro e do conteúdo de teologia sistemática, que é a doutrina da salvação. Estudaremos todo o plano de salvação que na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus, já estava preparado antes da fundação do mundo. Nós temos os textos de referência que eu vou passar para vocês aqui agora, que falam que o Cordeiro de Deus, o plano da salvação, ele estava já preparado antes da fundação do mundo. Deus é eterno, Deus tem a presciência, Deus tem a onisciência, o conhecimento de todas as coisas, já sabendo antecipadamente que o homem pecaria e que iria se necessitar de um plano de redenção, salvação, para resgatar o homem da sua natureza totalmente inclinada do pecado. Então, Cristo foi sacrificado em prol dos nossos pecados para que nós possamos ser salvos. Dentro da doutrina da salvação, tem algumas correntes teológicas, algumas doutrinas, alguns ensinos que creem de formas diferentes da execução do plano de redenção. Eu tenho aqui também no meu canal do YouTube dois vídeos, melhor dizendo, especiais, falando da corrente doutrinária arminiana e a corrente doutrinária calvinista a respeito da salvação. Acesse esses vídeos para que você possa
tirar mais as suas dúvidas, conhecer mais sobre todo esse conteúdo teológico a respeito da salvação, a respeito também de todo o compêndio aí de doutrinas que envolve teologia sistemática. E, não menos importante, por último, estudaremos as duas últimas doutrinas, a oitava e a nona doutrina. A oitava doutrina é a doutrina do Espírito Santo. Estudaremos sobre a terceira pessoa da Trindade, sua personalidade, sua divindade, sua ação, seu propósito, suas obras. Tudo estudaremos com aquilo que a Bíblia nos diz a respeito do Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus e a terceira pessoa da Trindade e é real. E nós aprenderemos isso em muitos textos que a Bíblia nos traz alusão sobre a personalidade real e a divindade do Espírito Santo. E por último, estudaremos uma doutrina chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Tudo sobre a igreja, a constituição da igreja, a formação da igreja e os propósitos da igreja. Também estudaremos nesse livro. E é muito importante, irmãos, sabe por quê? Porque quando falamos igreja, falamos do nosso dia a dia. Quando falamos sobre igreja, falamos daquilo que nos cerca, no mínimo 2 ou 3 vezes por semana. Se você é um crente fiel, um crente íntegro, você está na igreja, congregando, servindo ao Senhor. E a Bíblia nos diz, a recomendação está lá na Epístola aos Hebreus, não podemos deixar da congregação, não devemos deixar de congregar. Lá vai um recadinho, um pequeno e simples recado aos desigrejados: não deixem a vossa congregação, como o costume de alguns. E outra coisa, irmão, em todas as menções bíblicas que falam sobre a igreja, o termo fala sobre unidade, sobre união. Não tem como ser igreja isolado, não tem como ser igreja sozinho, porque a igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a noiva de Cristo. Igreja é a família de Deus. Igreja é o rebanho. Igreja é a instituição de Deus. Irmãos, não tem como ser corpo sozinho. Não tem como ser família sozinho. Não tem como ser noiva de Cristo também sozinho. Porque quando falamos de noiva, falamos de constituição de família, falamos de lance matrimonial, falamos de união, de unidade. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, a Bíblia está falando sobre algo que envolve unidade, comunhão. E isso é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, como escreve o apóstolo Paulo. Queridos, talvez você ficou com algumas dúvidas. Se você chegou até aqui ao final, eu quero ser imensamente grato pela sua vida. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelo meu contato, ou deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, que eu vou estar respondendo a todos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo lhe abençoe sempre.